Fala pessoal, tudo bem com vocês? FIIs em queda, FIIs derretendo, o pânico está instalado. Você tem fundo imobiliário? Percebeu a quantidade de notícia ruim nos últimos dias? Nesse vídeo eu quero falar algumas verdades que nunca ninguém vai te contar. E tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Então vem comigo que esse conteúdo está de primeira. Pessoal, eu quero contar para vocês aqui um pouquinho da minha história. Eu, o meu objetivo com esse canal é compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida relacionada a investimento, a educação financeira, e eu quero trazer isso como uma forma de ajudar, como uma forma de eu também aprender mais, cada vez mais, né, para poder criar conteúdo, mas também em alguns vídeos vai ser como se fosse um alerta, né? Mas assim, não um alerta, porque cada um faz o que quer da vida, né? Mas no sentido assim de compartilhar vivências, experiências, tá? E eu tenho observado que tem muito vídeo sobre fundo imobiliário nos últimos dias. Praticamente todo mundo aí que trabalha com educação financeira, com investimentos, tem falado opiniões sobre os fundos imobiliários. Até porque os fundos estão caindo, né? O preço dos fundos tem caído bastante. E isso tem criado um certo pânico nas pessoas. E então eu fiz essa chamada aqui, né? Eles acham que somos palhaços. E é verdade, por algum tempo eu também caí nesse conto. E eu quero trazer essas boas práticas com vocês, tá? Espero que esse vídeo seja de grande valia. O primeiro item que eu trouxe aqui é cuidado. No meu começo, quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, sobre investimento, e faz um tempinho já, viu? Foi lá em 2008, 2009, eu comecei a procurar sobre bolsa de valores. Foi o primeiro assunto que eu procurei. E, e nessa minha procura, nessa minha pesquisa, né, onde eu tenho até um vídeo sobre isso, eu falo do que eu aprendi com o Stormer e com o Buster. Nessa época, se teve uma coisa bacana que eu aprendi, né, foi que a importância de poupar todo mês. Mesmo o Stormer lá no início falando da questão de a gente investir em ações e tal, eu demorei muito para poder começar realmente, de fato, a investir na renda variável. Até mesmo depois que eu conheci o Baster, eu demorei um pouco para poder investir em renda variável. Porque assim, eu precisava ter confiança naquilo que realmente eu estava fazendo. Porque eu, desde cedo, eu entendi que ações ou FIIs, renda variável em si, ela não é brincadeira. Ela não é um negócio que você pode se iludir com ela. Porque como diz um amigo meu, né? Renda variável, vareia para cima ou vareia para baixo. Apesar da brincadeira no português, mas é verdade. E as pessoas não têm prestado atenção nisso. Então, nesse processo meu de estudo, de investimento e tal, eu percebi que psicologicamente, investimento, a gente precisa ter certas etapas. E isso é importante porque vai te dando maturidade financeira. Justamente para você, às vezes, evitar ou se preparar para os riscos que cada coisa tem, cada investimento tem. Então, assim, quais foram as etapas, né, que eu acho importante, que eu passei? Primeiro, eu entendi que a gente não pode ter dívidas. Segundo, que a gente tem que ter uma boa reserva de emergência. Terceiro, que a gente precisa começar pela renda fixa, no caso Tesouro Direto. E só por último, a gente começa com renda variável, que são ações e FIIs. Então, eu costumo dizer assim, né? Eu dei um tiro no que vi e acertei no que não vi. Por quê? Eu achei que eu ia começar pela bolsa, que eu ia começar a comprar ações das empresas. Mas eu percebi que o importante primeiro era conseguir ter o hábito de poupar todo mês, seguir essa etapa de não ter dívida, fazer uma boa reserva de emergência, começar pela renda fixa e só depois entrar na renda variável.
Então, para a pessoa que achou que a renda variável ia ser o primeiro item que eu ia aprender e investir, no fim acabou sendo a última. E posso dizer para vocês que demorou uns longos anos até eu ter coragem e maturidade para realmente investir em renda variável. Então, eu precisei adquirir confiança, né? Mesmo eu tendo referências, procurando pessoas que eu achava ali, né? Que eram pessoas que tinham um certo ética profissional, mesmo assim eu demorei para poder investir nas minhas primeiras ações. E eu gosto de dizer também que a gente que é do interior, a gente é arisco. A gente assim fica ressabiado com as coisas. Então, enquanto eu não tive segurança, eu não comecei a investir em renda variável. Então, foi um aprendizado que eu tive que eu quero trazer com vocês, para vocês. Não seja seduzido pela renda variável. A renda variável envolve riscos. E o maior risco que eu vejo que está envolvido é o risco psicológico. Porque as pessoas não sabem o quanto que envolve emoção numa renda variável. E às vezes você comete erros simplesmente por não se conhecer, por não respeitar as etapas das coisas. Então, se você está no início, se você é uma pessoa que está procurando conhecimento, se você está procurando aí começar a investir, respeite a etapa, respeite o processo das coisas, amadureça primeiro. Depois você entra na renda variável de verdade. Comece aos poucos, comece devagar, vai diluindo o seu risco, vai diversificando, para você não cair e não ser uma pessoa que eu tenho percebido que está em evidência hoje, que são as pessoas que estão totalmente concentradas em fundos imobiliários e estão passando por um estresse emocional muito grande pela queda da cotação dos fundos imobiliários, tá? Então, eu não sei por qual motivo uma pessoa começa a investir em renda variável. Eu não sei. Existem vários motivos, né? Vários. Mas cuidado se você está querendo começar pela renda variável, pela ideia da renda passiva, pela ideia do viver de renda, ou pela ideia de aposentar cedo. Porque são coisas que a pessoa cria uma ilusão, vive num mundo buscando essa bendita renda passiva, essa bendita viver de renda e da aposentadoria precoce que eu nunca vi. Isso é tão assim encalacrado dentro da cabeça das pessoas que começam a investir, que começa a meter os pés pelas mãos. Então, cuidado com isso que eu falei. Respeite o processo, entenda que envolve muito psicológico em renda variável e cuidado se você vai começar pela renda variável, porque você está sendo influenciado por uma beleza, na verdade, pelo canto da sereia, né? Cuidado com isso, tá? E aí é o engraçado que é o seguinte, além, né, do pânico que está sendo causado agora, tanta notícia, aí vem as pessoas querendo explicar o motivo. Então eles querem achar uma explicação por que os fundos imobiliários estão caindo. Tá? Então as mesmas pessoas que há um tempo atrás estavam falando do oásis que eram os fundos imobiliários, agora eles estão querendo encontrar motivos e estão querendo explicar por que os fundos imobiliários estão caindo. Então veja bem, vamos ver o que eles falam. Né? Então, ó, que nem eu falei, as mesmas pessoas que vendem as ideias dos FIIs, das rendas variáveis, né? Que são o quê? Renda passiva, viva de renda. Nossa, eu investi 10 mil em FIIs, olha os dividendos que eu estou recebendo. Agora é a turma do veja bem, olha só. Olha, vamos entender o que está acontecendo com os FIIs. Aí eles vêm, vamos ver o que eles explicam. Se você olhar os vídeos, vai estar mais ou menos tudo nessa mesma pegada aqui. Não, os FIIs estão caindo por causa da macroeconomia, por causa da microeconomia. Não, mas é o dólar que está R$6. Não, é por isso que está sendo influenciado o preço dos FIIs. Ah, não, aí tem um outro grupo, né? Ah, é a política interna. Ah, é o governo, é a taxa Selic. Não, é o Copom. Tudo isso é por causa do Copom. Ah, não, mas é porque a renda fixa agora é a vez da renda fixa. Então a renda fixa que está influenciando os preços dos FIIs. Ah, porque em 2024, no início,
a gente via isso, e agora, com o passar do tempo, a gente percebeu que os fundos imobiliários não eram bem aquilo que a gente via em 2024. Então, sempre vai ter alguém querendo justificar o injustificável, tá? Cuidado, não foi dado poder para ninguém saber do futuro, tá? Se a pessoa soubesse o que vai acontecer amanhã, ela apostava tudo numa coisa só. Por que ela ia ficar aqui tentando adivinhar o futuro? Então, essa é a pergunta que eu faço. Se tem uma pessoa que tem convicção do motivo das coisas estarem acontecendo, por que ela vende isso? Por que ela não aposta então, né? Se você sabe o número que vai dar na Mega Sena, por que você não aposta nesse número? Ao invés de você ficar ensinando, por exemplo, como é que se joga na Mega Sena. Como é que você aumenta as possibilidades de ganhar na Mega Sena. Só um exemplo, logicamente. Então, é o que eu estou te dizendo. As mesmas pessoas que, porventura, influenciaram, entre aspas, tá? Lógico, né? Cada um aí fala, na hora que vai falar sobre investimento, fala que não é uma recomendação de investimento. Mas eu quero trazer uma coisa para você aqui, né? Eu assisti um vídeo onde a pessoa falava assim: não, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei isso e aquilo, mas com os meus 2.000 clientes que eu tenho, que eu atendo, a gente vai fazer isso. Olha, não é uma influência que eu quero passar para vocês, mas com os meus clientes a gente está fazendo assim. Cara, ele acha que a gente é trouxa? Será que ele não está querendo vender um serviço? Será que ele não está querendo? Ah, não, não é uma recomendação de investimento, mas ele está falando que ele faz alguma coisa para poder tentar se proteger das quedas dos FIIs. Então, cuidado com quem você segue, cuidado com quem você ouve, para não influenciar nas suas decisões, tá? Outra coisa importante, outra coisa muito importante que eu quero trazer para vocês. A gente também, às vezes, quando a gente erra, isso é comum, seja em investimento ou qualquer outra coisa, né? A gente quer achar culpados, tá? Mas não se esqueça. Qual que é a sua parcela de culpa? E assim, o que fique bem claro, não quer dizer que você é culpado por você ver os seus investimentos desvalorizando. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: existem muitos investidores, principalmente os iniciantes, as pessoas que vislumbraram o mundo assim pela ganância dos dividendos, né? Porque fizeram um conceito de dividendos que é coisa de louco. Então tem muita gente seduzido por isso, tá? Que estão com um excesso de renda variável nos seus investimentos. Lembra que eu falei das etapas, né? Para mim foi muito importante respeitar as etapas. Lembra do processo psicológico e a importância das etapas na minha vida. Eu volto aqui a dizer para vocês. Só que hoje eu vejo que tem muita gente que está sobrecarregado com renda variável. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês têm que entender que a gente tem responsabilidade com isso. Se você tem uma carteira com muita renda variável, você tem responsabilidade disso. Não adianta você querer terceirizar essa responsabilidade. Porque foi você que investiu em FI. Foi você que, por algum motivo, entendeu que você precisava investir em FIIs. Então, essa responsabilidade também é sua. Então, por que você começou? É isso que você tem que responder para você. Por quê? Ah, porque você foi seduzido? Volto a dizer, renda passiva, viva de dividendos, FIIs base 10, olha só cada nome bonito. Isso aqui é tudo marketing, tudo para chamar atenção. E aí, por que você investiu? Então, cuidado, a gente é frágil, a gente tem as nossas fragilidades, principalmente quando a gente está começando. A gente não sabe muito bem para quem a gente vai olhar, com quem a gente vai aprender, quem pode ser um mentor de confiança, uma pessoa que realmente vai se preocupar, não em vender alguma coisa para a gente, mas em respeitar a nossa vida financeira, as nossas escolhas. Então eu chamo a atenção de vocês, investidor, para isso. Não é só as pessoas que influenciam. A gente também tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Não se esqueça disso. Se você hoje está passando por um estresse emocional porque você está sobrecarregado de renda variável, com uma carteira muito pesada em renda variável, você tem culpa nisso também, tá? Não terceirize a sua responsabilidade. Aí, continuando dentro desse escopo, né? Parece um funil, ó, tá vendo?
É um funil que eles vão apresentando para a gente. Começa lá do motivo, tal, não sei o quê. Aí eles começam a falar para dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas, são os investidores, que estão vendo, entre aspas, essa crise como oportunidade. Então, estão procurando por oportunidades de investimento. Então, tem muita gente vendendo solução para esse grupo de pessoa. Assim como tem muita gente produzindo conteúdo para aquelas pessoas que estão com medo, em pânico e não sabem o que fazer. Ou até já venderam as ações, os fundos imobiliários, né? Porque não aguentou, né? Logicamente, o peso emocional é muito grande. Então vendeu as ações, certo? Os fundos, melhor dizendo, e estão procurando uma solução. E agora, o que eu faço com esse prejuízo? Aonde eu coloco o meu dinheiro? Então, olha só, o afunilamento, o funil de vendas, né? Um problema que é geral, se concentra em dois grupos de pessoas, que aqui está a grande maioria das pessoas, né? Dos investidores, e aí apresenta soluções, né? Que é o oportunismo, né? Então a gente vai encontrar pessoas que te vendem a solução para o grupo A, que é mostrando oportunidades de investimento, e pessoas que estão vendendo solução para o grupo B, que são aquelas pessoas que estão em medo, que estão em pânico. E aí eu chamo a atenção para vocês. Não se esqueçam da responsabilidade de vocês. Vocês querem seguir? Vocês querem dicas de investimento? Então tenha responsabilidade que se você aceitar uma ou outra, você também está sendo responsável por isso. Não coloque só a responsabilidade ou não terceirize a responsabilidade. Tá? E aí eu chamo a atenção. Muitas das pessoas que falam com a gente, elas estão pouco se importando com o que aconteceu com a gente. Porque no começo do ano falava muito bem dos FIIs, que era a solução para todo investidor. Agora já fala, opa, veja bem, não é bem assim. Né? Então, e o engraçado, cara, é maluco demais isso. É cada vídeo, é cada groselha que se fala que assim, eu fico até desesperado com certas coisas. Eu tô até me contendo aqui, para falar bem a verdade para vocês, porque assim, eu quero ser muito sincero, né? Porque é igual eu falei, eu já caí nesses erros. Eu já ouvi pessoas, né? Mas graças a Deus que eu tive muita consciência, sei lá, por algum motivo eu tive o pé no chão e demorei para começar na renda variável. Porque senão eu tinha sido muito mais seduzido pelo canto da sereia, né? É um jargão que a gente usa muito na bolsa com ações. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas o engraçado demais, é que a gente vê vídeos, olha só, onde que chega o ponto, pessoal. Olha só onde que chega o ponto. Falando as mesmas pessoas, hein, que incentivaram os iniciantes a comprarem fundos imobiliários. Falando que agora a culpa é do iniciante. Não, olha, o iniciante comprou errado. Não, iniciante, você está passando pela primeira crise. Não, não é bem assim. Tem que aguentar, tem que resistir, né? E pior, esse aqui é para fechar com chave de ouro. Eu vi analista, influenciador falando que o culpado dos preços dos fundos imobiliários estarem caindo é porque os iniciantes estão vendendo em pânico. Olha cada coisa que a gente vê. Olha cada coisa. Agora sobrou para os iniciantes. Não, é o iniciante que é culpado. Não, vamos pegar os iniciantes aí e vamos falar para eles, não, ó, vamos fazer uma campanha iniciante, para de vender, investidor iniciante, pare de vender seus FIIs. Cara, tem cabimento um negócio desse? E o estresse emocional que os investidores estão passando com isso, às vezes, muitas vezes influenciado pelas mesmas pessoas que hoje estão criticando, entre aspas, isso, né? Então não se esqueça, a responsabilidade é nossa das nossas decisões financeiras, tá? E aí eu faço um convite para vocês. Olhem as pessoas que vocês seguem, vejam os vídeos deles um pouco para trás, no começo do ano, falando dos fundos imobiliários. Vai estar cheio, eu tenho certeza disso. E analisa agora com os vídeos que está sendo colocado agora. Para vocês verem a divergência, para vocês verem assim que não tem sentido. Tipo assim, fala conforme a banda toca. Não, agora a moda é falar sobre FII. Vamos falar sobre FII, vamos jogar conteúdo de FII. Não, agora é falar sobre a queda, sobre o momento da queda dos fundos imobiliários. Vamos jogar um monte de conteúdo aí. Não, faça isso, faça aquilo. Criando mais pânico, criando mais desinformação. Tá? Então eu faço um convite. Se você por algum momento tem um vídeo marcante aí na sua cabeça, que às vezes te influenciou a começar nos fundos imobiliários, assiste agora o conteúdo mais recente dessa pessoa para ver como é que ele está se comportando. Se ele está seguindo
o mesmo viés de pensamento que ele te ensinou lá no passado, tá? Se ele está sendo coerente com o discurso dele, porque a mesma pessoa que fala para você, entre aspas, tá? Adquirir ou fazer um investimento, ela também tem que falar dos riscos, principalmente quando a coisa começar a dar errada, para você pelo menos saber o que você vai fazer, mesmo que seja emocionalmente. Então é o meu convite que eu faço. Depois vindo para cá, tá? Que eu quero trazer isso para vocês. Igual eu falo, eu quero insistir nesse assunto, porque assim eu vejo como importante, que é uma coisa pessoal. Eu vivi isso pessoalmente, tá? Renda variável, meus amigos. O peso emocional é altíssimo, altíssimo. Assim, você sabe o que é você deitar para dormir, você olhar assim do lado para sua esposa, olhar para seu filho, olhar para seu companheiro, para sua companheira, ou se você é sozinho, não importa, e você ficar com aquele negócio martelando na sua cabeça, o que que eu fui fazer? Por que que eu fui investir nisso? Por que que eu não deixei meu dinheiro quieto na poupança? Então, o peso emocional, o risco emocional da renda variável é muito alta. Então, cuidado. Comece aos poucos. Tenha diversificação. Não, não exagere. Não se exponha demais em renda variável. Porque quando chegar um momento como esse, que é comum, o mercado é cíclico, né? Tem ciclos de alta, ciclos de baixa. Você não sai correndo vendendo tudo em pânico, tudo no fundo. Aí você fala assim: não, renda variável não é para mim. Ah, porque eu não sei em que ano eu fui inventar de investir em fundos imobiliários e aí, nossa, eu perdi muito dinheiro em relação a isso. É porque o seu emocional foi abalado. É porque você não estava preparado, você não respeitou as etapas para que você pudesse começar a investir e ter a segurança que emocionalmente você ia estar equilibrado para isso. E aí é pânico em cima de pânico, né? Porque você entra aqui no YouTube, tem um monte de conteúdo sobre fundo imobiliário, o que, que você faz, o que, que você não faz, falando para o grupo A e para o grupo B. Depois isso vai afunilando até chegar numa prestação de serviço ou em vender alguma coisa para vocês, né? Aí você entra no jornal, você começa a ver cada vez mais notícia negativa sobre o fundo imobiliário. Pode abrir o jornal aí, pode procurar no Google aí que vocês vão ver um monte. E conforme vocês vão consumindo essa notícia, cada vez mais vai aparecendo isso para vocês e gera um looping negativo sem fim. Aí a pessoa que está totalmente em pânico, começa a ficar mais em pânico ainda. Então não coloque tudo a perder. Investimento é muito mais do que isso, pessoal. Investimento é para trazer paz. A gente não pode ficar bitolado. A gente não pode ficar abrindo site de corretora do banco para ficar vendo saldo, para ficar vendo quanto caiu, quanto não caiu. Você tem que fazer um estudo e basear e seguir o seu plano. Seguir a distribuição que você se sente confortável e que não vai te causar um mal-estar quando você pegar uma situação como essa. E por fim, né, eu não quero ser assim negativo em relação a isso, tá? Eu quero assim trazer atenção, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto que eu acho muito importante, né? A gente precisa assim mudar um pouco esse viés quando a gente for procurar assuntos de educação financeira, porque a gente não é palhaço, né? A gente não é besta. A gente trabalha, a gente levanta cedo, a gente vai lá, ganha dinheiro, a gente faz sacrifício, a gente guarda dinheiro, a gente poupa. Então a gente não quer ficar no meio de um fogo cruzado para ficar girando o nosso dinheiro uma hora nisso, outra hora naquilo, aí coloca, aí vende com desvalorização, perde dinheiro, não sabe o que está fazendo, aí vai para outra coisa e vira um negócio maluco. Não é isso, investimento é muito melhor do que isso. Investimento é para trazer paz, é para trazer sossego. A gente não pode ser influenciado por essas coisas negativas. Então eu não quero deixar esse assunto pesado. O que eu quero aqui é só compartilhar com vocês para que vocês tenham muito cuidado e muita atenção, tá? Não se esquecendo da responsabilidade pessoal que cada um tem para decidir o que fazer com o dinheiro. E logicamente que a gente tem que tirar aprendizado disso. Todo mundo erra em investimento. Todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que está preparado. Comigo foi assim. Conheço muita gente que também teve esse sentimento, essa sensação, mas a gente tem que aprender e não cometer os mesmos erros, tá? Então, volto a dizer, lembre sempre disso. Renda variável
varia, tá? É uma brincadeira, logicamente, mas varia para cima e para baixo. Então, se você acha que você vai comprar fundo imobiliário, ação, base 10, né? Não sei quem foi o gênio que criou isso, mas tudo bem. Então, se você acha que vai comprar por 10 e vai vender por 100 e você vai consumir todos os dividendos da ação ou do fundo imobiliário e achar que não vai ter risco, você está enganado, infelizmente, né? Acorda para a vida. E o mundo não é assim não, tá? O mundo não é tão simples assim, igual vocês acham. Investimento não é esse oásis que todo mundo fala. Só compra FII e vai aposentar e viva tranquilo. Jamais. Assim fosse, né? Tivesse alguma coisa que fosse assim. Então não existe. Saiba que vai ter oscilação, tanto para cima quanto para baixo. Se você tiver pesado, se você tiver com muita renda variável, se você pegar um momento como esse, haja coração. Outra coisa, não faz sentido a gente pensar em investimento para ficar abrindo site de banco e corretora para saber quanto que tem de saldo. Para saber se a ação subiu quantos por cento naquele dia ou quanto que caiu. Você vai virar escravo do seu dinheiro, você vai virar escravo do investimento. E se você acha que o caminho de investir é isso, você tem que rever muito conceito na sua vida. Você tem que aprender a viver a sua vida. Você tem que aprender a viver o hoje e guardar o dinheiro para o futuro. E guardar o dinheiro para o futuro não quer dizer que você tem que ficar acompanhando igual ao louco todo dia, toda semana, todo mês, todo final de dia para saber o que está ganhando, o que você está perdendo. Você vai virar um escravo, tá? Então, se você se identificar com alguma dessas coisas que eu falei, tem alguma coisa errada, tá? Muito errada. E provavelmente você deve estar no quê? Naquela sobrecarga emocional, naquela sobrecarga psicológica. E aí eu termino dizendo para vocês, né? É aquelas pessoas que começam na bolsa e terminam no divã. Então, cuidado, tá bom, pessoal? Ó, esse vídeo foi aqui só para alertar vocês em relação ao que vocês seguem, que vocês consomem de conteúdo sobre investimento. Vamos fazer aí uma campanha que a gente tem que se desapegar e ter maturidade para investir. Eles acham que nós somos palhaços, mas a gente não é não, a gente é muito esperto. Esperto nada, né? A gente cai também no conto do vigário. Mas eles acham que a gente é palhaço, tá? Então, sempre pense nisso. E se você tiver cuidado e você achar também que não é mais esperto do que os outros, você vai sair bem, tenho certeza disso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa aí a sua dúvida, a sua sugestão. Se você puder dar uma força aí pro canal, segue a gente aqui, tá? A ideia desse canal, primeiramente, é aprendizado. Aprendizado meu, quero aprender, quero buscar informação, conteúdo, assunto de educação financeira, mas um assunto de verdade. Um assunto sem viés, um assunto aonde prevaleça o quê? A seriedade, né? Não quero aqui trazer nada para que vocês possam ser influenciados por mim, não. Eu quero ser muito sincero nas coisas que eu passo aqui para vocês e, logicamente, comentar todos os erros, todas as histórias que eu já tive aqui para contribuir no aprendizado com vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus.